que é a ramíngia, tá? Tradução de ramíngia, né? A palavra simplesmente se traduz como sorte ou fortuna, mas não é o conceito que nós entendemos por sorte, simplesmente por uma coisa randômica. Não, é uma coisa construída, é uma coisa herdada, é uma coisa que faz parte do nosso ser, mas antes fez de uma outra pessoa, daquele que caminhou na trilha, caminhou na sidra, caminhou, né, no costume antes da gente. Esta pessoa fez com que nós herdássemos uma ramíngia, ok? Que ela já tinha trabalhado. Esta ramíngia que nós herdamos, tá? Não quer dizer que ele tenha perdido essa ramíngia, muito pelo contrário, tá? Nós herdamos uma ramíngia, mas a pessoa que tem, ela continua com a própria ramíngia, né? Até o momento da sua morte. A ramíngia, ela é herdada, ela vem às nossas mãos de uma geração de uma pessoa que veio antes de nós. Nós recebemos essa ramíngia e da mesma maneira que ela trabalhou para melhor ou para pior esta ramíngia, tá? Nós também fazemos isso. Nós podemos, esta ramíngia, nós podemos exercitar para que ela melhore, ou podemos andar por trilhas malfadadas e estragá-la, né? Então podemos entender que algumas coisas que herdamos, como por exemplo, uma doença hereditária, o conhecimento que nos é transmitido, os costumes e hábitos, e até mesmo atitudes das pessoas que caminharam a trilha antes de nós, compõem a ramíngia, tá? A partir do momento em que nós pegamos essas coisas que nós herdamos, a doença que nós recebemos dos nossos antepassados, se a gente vai e trata, nós vamos passar essa doença de uma forma diferente para frente. Os conhecimentos que nós recebemos, se nós os ampliarmos, né, e na hora de transmitir, nós conseguimos transmitir de maneira eficiente, todos esses elementos podem crescer a nossa ramíngia e, por consequência, nós podemos fazer com que esta ramíngia seja herdada também de uma maneira maior, tá? É ela que faz com que todas as coisas que são que acontecem conosco, né, são em virtude da nossa ramíngia. São as nossas atitudes ali, né, que vão influenciar as coisas que acontecem conosco. Então, se eu cuido bem da doença que eu herdei, né, eu vou poder ter dias melhores. Se eu não cuido, eu vou passar dias em cama, né? Então, esta sorte, essa coisa que acontece conosco é resultado direto de como nós lidamos com essa ramíngia, tá? Se nós recebemos uma educação ruim, né, dos nossos antepassados, das pessoas que vieram antes, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, né, das pessoas que nos adotaram, das pessoas que vieram antes de mim, ou até mesmo de pessoas que influenciam o nosso caminhar, tá? O que nós fazemos com isso, né, é impactante diretamente para a nossa vida. Ele é o que vai gerar a diferença nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E a gente precisa entender que são muitos fios, tá? Então, o fato de eu cuidar muito bem da minha educação, tá, vai fazer com que eu tenha uma vida de uma forma ou de outra, sabe? Uma forma agradável, uma forma ruim, uma forma de bom entendimento. Isso vai influenciar. Esses diversos fios que completam a ramíngia, né? Que a gente pode fazer uma associação aqui muito crua, muito boba até com o Orlog, apesar de não ser literalmente a mesma coisa, mas só para conceitos de entendimento, né? O Orlog é o nosso destino, ele é influenciado pela nossa ramíngia. E essas coisas conversam muito proximamente. Então, quando nós entendemos que não é uma coisa randômica da vida, tá? Mas sim como nós lidamos com as coisas que nós herdamos.
tá? Todo mundo fala hoje em dia, né, em quebrar ciclos, né? Então, se nós recebemos uma educação muito agressiva dos nossos pais e nós entendemos isso como uma coisa ruim, cabe a nós quebrar esse ciclo. Cabe a nós fortalecer a ramínguia para os nossos descendentes, para as pessoas que caminharão na trilha logo depois da gente, tá? Não é o conceito. A ramínguia não é uma coisa simples, como sorte, um rolar de dados. Apesar de eu ter usado os dados aí, eu quero que vocês percebam que são muitos, né? Então, não necessariamente entendam isso como uma maneira randômica das coisas. É um conjunto de fatores que pode estar, que pode estar não, que vai nos influenciar, né? Que vai colocar a nossa situação mais favorável ou não, tá? É uma ferramenta que nós utilizamos na hora certa, com a pessoa certa, com as palavras certas e diversas outras variáveis. Algumas dessas variáveis estão sob o nosso poder, algumas não, tá? Da mesma maneira que, por exemplo, se eu receber uma cicatriz, né? Em nenhum momento eu quis me infligir aquela cicatriz, mas como eu vou lidar com essa cicatriz, né? É o que influencia a minha ramínguia. Então, eu posso ter uma cicatriz no rosto que pode estragar o meu rosto, ou eu posso ter uma cicatriz no rosto que se torna algo que vai me diferenciar de uma pessoa mais para frente, sabe? A gente conhece diversas pessoas com cicatrizes no rosto que são extremamente bonitas, né? E conhecemos diversas pessoas que têm cicatrizes no rosto que são extremamente feias, tá? A maneira com que nós recebemos isso, a maneira com que nós lidamos com isso é importante. Tá? Hoje nós temos maneiras, muito mais maneiras, de poder lidar com tudo isso que nós recebemos. Temos conhecimento, temos a medicina, temos a psicologia. A ramínguia, hoje, ela é muito mais influenciável do que antigamente. Então, temos que usar isso ao nosso favor. Tá? Usar o conhecimento para poder quebrar um ciclo de coisas ruins que acontecem. Então, se hoje eu sei a respeito de uma doença, e eu não lido com essa doença, eu vou colher esses frutos. Se eu sei dessa doença e lido muito bem com ela, mudo meus hábitos, né? Me medico da maneira que o Lechner, né? Que o médico, que o curador, né? Que o curandeiro me indica, isso me muda. E muda a todos os que eu toco, inclusive os meus herdeiros. Quer falar alguma coisa, Bradir? Sim, gosto de falar e tem borbulhando muitas informações. Eu vou ter que filtrar aqui. Nossa, é uma questão legal. É a gente parar para pensar como nós somos afetados pelo nosso meio, pelos virtudes e vícios das pessoas que convivem conosco, pelas oportunidades, né? Então, isso é bem curioso quando a gente presta atenção na Ynglinga Saga. Bem no comecinho, vai ter um capítulo que vai narrar sobre por que Odin é tão adorado e seus grandes feitos. E um entre tantos é que Odin era capaz de transferir a ramínguia de uma pessoa para outra. O que mostra que a ramínguia ela é um fluxo, é um fluido que se expressa externamente como sorte, como reputação, né? Então pensa, eu sou conhecido na minha comunidade pelos feitos do meu pai. Esse aqui ele é o filho do senhor Osvaldo, né? Então eu tenho todo o carisma que meu pai acumulou ao longo da vida dele, né? E isso pode ser passado para uma outra pessoa. Uma outra pessoa que se apresenta com o mesmo nome, com essa barbinha enorme aqui, pode tomar a minha raminga? Talvez, né? Mas o quanto ela se empodera disso, né? Então, o quanto Odin era capaz de tirar a força de um homem e atribuir a outra. Será que a gente está falando dessa força física aqui ou dessa força aqui de dentro, né? Que inflama, né? Então, a raminga é uma coisa muito curiosa de perceber como ela nos afeta de formas diversas. Queria jogar uma pequena curiosidade que eu aprendi com o professor Jonas Mazetti, professor de Vedanta. Em uma das aulas, ele cita que dentro do conhecimento da cultura védica, né, sobre reencarnação, o ciclo do samsara, né, a
acredita-se que quando a gente morre a gente não leva nada, né? Mas dentro do Vedanta levamos pelo menos 3 coisas: nossas dívidas, todas as nossas benéfices e dívidas, o nosso karma, levamos o nosso conhecimento e levamos a nossa fortuna material. Não, ninguém leva dinheiro para o outro plano, você deixa, mas você volta. E acredita-se, né, que as pessoas reencarnam dentro da mesma família. Então, hoje, tudo que eu estou herdando dos meus familiares não é meu. Eu sou apenas o cuidador de uma propriedade deles. E lá na frente, em alguns ciclos, eles vão voltar. E isso é muito interessante quando a gente associa com o culto aos ancestrais, né? Nossos ancestrais são a nossa base, que pavimentaram esse caminho. A gente tem uma responsabilidade em cuidar desse caminho para quem vem depois de nós. Quiçá eles, quiçá outros, eu não sei. Mas a Raminga é isso, é uma responsabilidade, sabe? Nos é dado um presente para a gente cuidar bem deles, porque um dia esse presente vai passar para mais alguém. Exatamente, exatamente. É muito importante a gente perceber que, apesar de ser uma religião que é irmã da religião da Foreign Cedar, né, uma religião que originou, né, os Vedantas, elas originaram. É importante a gente perceber que o verdadeiro seguidor da Foreign Cedar, o verdadeiro seguidor do costume antigo, não tem preconceito com conhecimento. O conhecimento para ele, físico, científico e espiritual também, né, é muito importante para a sua construção, tá? É assim que nós construímos a nossa Raminga.